Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h34. Olá, muito bom dia para você. Manhã de quarta-feira, 4 de dezembro do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo, como sempre, aqui na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Ótimo dia para você, Wesley. Um ótimo dia para você também que acompanha a 103,7, a rádio número 1 da região. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Prefeitura de Goiânia ameaça negativar nome de 330 mil contribuintes. Em aceno ao Congresso, o Planalto pede liberação de 7,8 bilhões em emendas. A antecipação de R$150 do INSS pode beneficiar 38 milhões de pessoas. Casa Civil de Goiás abre inscrições para processo seletivo com salário de R$6.100. Regulamentação de bioinsumos é aprovada no Senado e vai à sanção presidencial. O governo envia PEC de corte de gastos ao Congresso e tem calendário apertado para aprovação. Rio de Janeiro e Niterói formalizam intenção de sediar o Pan-Americano de 2031. MP investiga supostas fraudes em licitações na Câmara Municipal de Valparaíso de Goiás. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h36. Uma ótima manhã de quarta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, em um aceno aos congressistas, a Secretaria de Relações Institucionais do Ministério das Relações Institucionais, pasta responsável pela articulação política do governo federal, pediu ao Ministério da Fazenda a liberação de 7,8 bilhões em emendas individuais e de bancada para o pagamento nos próximos dias. A ação é um afago do Planalto ao Congresso para andar com as votações prioritárias, como o pacote de corte de gastos, e tem o objetivo de amenizar descontentamento do Legislativo com partes da decisão do Supremo Tribunal Federal que liberou a volta dos pagamentos. O documento de solicitação foi apresentado pelo líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, durante a reunião dos líderes da Comissão Mista do Orçamento. De acordo com quem esteve na reunião, Randolfo também disse que o governo vai defender no STF que seja seguido os moldes do projeto que foi aprovado pelo Congresso na execução das emendas. E pelo menos 38 milhões de pessoas poderão ser contempladas com a antecipação de até R$150 do benefício do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Hoje o Instituto paga 31,7 milhões de aposentadorias e pensões a 6.300.000 benefícios de prestação continuada, conforme dados da Folha de novembro. Há ainda outros beneficiários de auxílios permanentes não listados, como quem recebe renda mensal vitalícia, por exemplo. Na semana passada, o Ministério da Previdência Social e o INSS lançaram o cartão Meu INSS Vale Mais, que permite a antecipação de até R$150 do benefício e de auxílios permanentes pagos pelo Instituto. O modelo de antecipação visa cobrir gastos do dia a dia e necessidades imediatas do beneficiário, como remédios, comida, gás de cozinha e transporte, a fim de evitar que eles precisem recorrer a empréstimos para pagar pequenas despesas. A devolução é feita no mês seguinte com desconto diretamente na folha de pagamento e sem juros, correção ou qualquer outra taxa. Lewandowski defende PEC da segurança em inquéritos da polícia. A matéria é de Yuri Hudson. Duplamente sabatinado. Assim foi o dia do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, nesta terça-feira. Ele foi ouvido pela manhã na Comissão de Segurança Pública do Senado e à tarde em uma comissão da Câmara dos Deputados. Lewandowski defendeu a bandeira do governo federal da proposta de emenda à Constituição que
constitucionaliza o Sistema Único de Segurança Pública. Segundo ele, 3 pilares são essenciais nesta proposta e deve ajudar no combate à criminalidade sem tirar o poder dos estados e municípios. Um sistema dotado de verbas próprias, fundos próprios, é a constitucionalização do SUSP, permitindo que a União tenha este poder de coordenar, de estabelecer diretrizes gerais, sem, e isso é importante que se diga, sem nenhuma ingerência na governança das polícias locais, seja da Polícia Civil, seja da Polícia Militar, seja das Guardas Nacionais. Esta é uma garantia que temos dado aos governadores. A medida enfrenta a resistência da oposição. O ex-ministro da Justiça e senador Sérgio Moro, por exemplo, sustenta que não há necessidade de uma PEC nesse sentido. Na avaliação de vários dos senadores aqui dessa casa, apesar das boas intenções envolvidas ali na PEC, a nossa percepção é de que ela é desnecessária, porque já tem a lei do SUS, porque a Polícia Federal já pode combater o crime organizado. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal ainda foi questionado sobre outro inquérito da Polícia Federal no âmbito dos atos antidemocráticos e na tentativa de golpe de Estado. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, criticou os inquéritos da PF. Já o ministro sustentou que a corporação é de Estado e não serve ao governo federal. E aí eu fico pensando, olha, se está faltando efetivo na Polícia Federal para algumas coisas, para outras não. Então, qual é a prioridade da Polícia Federal? Uma corporação que não é de governo, é uma corporação de Estado, e Vossa Excelência pode ter certeza que os inquéritos que são dirigidos são desenvolvidos com muita técnica, com muita sobriedade, sem nenhum partipri, sem nenhum viés político. Na Câmara dos Deputados, o ministro foi questionado sobre a abertura de inquérito por parte da Polícia Federal contra os deputados Marcel Van Hatten, do Novo, e Cabo Gilberto, do PL. Os dois fizeram críticas à atuação do delegado da Polícia Federal, Fábio Alvarez Chor, isso na tribuna da Câmara. O próprio presidente da casa, Arthur Lira, se manifestou contra a abertura dos inquéritos e defendeu que a conduta dos parlamentares estaria protegida pela prerrogativa da imunidade parlamentar. Lewandowski afirmou que é um defensor da liberdade de expressão, mas que essa imunidade parlamentar não seria válida para crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h42. E o governador Ronaldo Caiado destacou nesta terça-feira que não deverá promover grandes alterações no primeiro escalão da sua gestão e o time de secretários que o acompanha será mantido para o restante do seu mandato. Não trabalhei neste projeto, foi o que destacou o governador após ser questionado sobre uma eventual reforma administrativa. Uma eventual reforma no primeiro escalão é defendida por alguns aliados, especialmente aqueles prefeitos que vão deixar os seus cargos em municípios do interior. No horizonte havia esperança de que Caiado promovesse mudanças para abrigar mandatários que estão deixando os postos, seja por derrotas ou pelo final do segundo mandato. Questionado, Caiado foi curto. Não trabalhei nesse assunto ainda, completou o governador. A tese de aliados à base é de que o time que acompanha o governador está afinado com os interesses de Caiado. E cerca de 330 mil contribuintes de Goiânia vão receber notificação de cobrança por dívidas junto ao município a partir desta quarta-feira. Eles terão, aliás, na próxima terça-feira, dia 10. Eles terão 10 dias para efetuar o pagamento ou terão o nome negativado no Serviço de Proteção ao Crédito. De acordo com o secretário municipal de Finanças, Cleiton Menezes, essa é mais uma medida para cobrar as dívidas dos contribuintes com o passo municipal, que somam 10 bilhões de reais. Nesse primeiro momento, a prefeitura visa receber 1 bilhão e 200 milhões, sendo 730 milhões relativos ao Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, de 260 mil contribuintes. Os contribuintes com dívidas ainda podem pagar com descontos até o dia 14 de dezembro, por meio do Programa de Recuperação de Créditos Tributários, Fiscais e Não Tributários, o Refis 2024.
6h43, o encontro anual de gestores começa nesta quarta-feira em Goiânia. Vamos saber os detalhes desta reunião com a Natália Lima. O presidente da Federação Goiana de Municípios, Haroldo Naves, acredita que o encerramento de gestão da maioria das prefeituras deve se dar de maneira positiva. Segundo ele, não há grandes preocupações em relação a déficits orçamentários. Em 2023, ele lembra que mais de 50% dos municípios tiveram dificuldades para fechar as contas. Para este ano, Haroldo afirma que a situação é bem melhor. Este ano, em Goiás, o cenário seria mais positivo, porém tivemos uma questão preocupante, que foi a questão do ICMS ecológico, que houve um sequestro na boca do caixa de alguns recursos, então talvez esse número de municípios que faz as contas vermelhas pode aumentar. Nós já fizemos a orientação aos prefeitos lá no começo do ano, fazendo trimestralmente, agora no último trimestre, mensalmente, o prefeito fazer os cortes necessários, se for preciso demitir, paralisar o serviço, para que ele possa concluir o seu mandato e não deixar dívida para o próximo prefeito. Estes serão alguns dos assuntos discutidos durante o encontro anual de gestores promovido pela FGM no Centro de Convenções de Goiânia. Além disso, Haroldo Naves destaca que também serão repassadas informações sobre como melhorar a arrecadação dos municípios. Nesse ano, uma novidade, que mudamos a legislação estadual em 2021, regulamentou em 2022, que a discussão, a distribuição do ICMS não deixar de ser só pelo valor adicionado, que pudesse ter o ICMS Educação e ICMS Saúde. Então, se você melhorar os indicadores da nota do SAEGO, vai vir mais dinheiro para o seu município. Então, a partir do ano que vem, referente à nota desse ano, já vai ter um incremento de arrecadação em mais de 200 municípios. E para o ano subsequente, para 2026, vai ser avaliada a nota do ano que vem. E assim como os indicadores da saúde, do ICMS ecológico, como melhorar a arrecadação própria. O encontro anual de gestores será realizado nesta quarta e nesta quinta-feira. O objetivo é reunir lideranças políticas, gestores públicos e especialistas de diversas áreas da administração pública para compartilhar conhecimentos e experiências. Natália Lima, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h46. A delegação do Palmeiras chegou a Belo Horizonte na noite desta terça-feira para enfrentar o Cruzeiro às 21h30 desta quarta no Mineirão. É a penúltima rodada do Brasileiro e a última do Verdão como visitante, uma vez que recebe o Fluminense na partida final. A CBF determinou a realização do jogo com portões fechados depois da recomendação do Ministério Público de Minas Gerais por torcida única no Mineirão. A 2 rodadas do fim, o Verdão está na vice-liderança com 70 pontos, sendo 3 atrás do líder Botafogo e empatado no número de vitórias. Se vencer os últimos 2 jogos, portanto, precisa torcer para que o time carioca possa perder ao menos um ou empatar ambos. A equipe enfrenta o Internacional no Beira-Rio e São Paulo no Newton Santos. Em caso de derrota para o Cruzeiro, o Palmeiras vai precisar vencer o Fluminense na rodada final e torcer por derrotas do Botafogo em ambos os seus jogos, tornando o cenário assim mais improvável. E em duelo pela parte de cima da tabela internacional, e Botafogo se enfrentam também hoje, quarta-feira, às 21h30, no Beira-Rio, pela 36ª rodada do Brasileirão. Quarto colocado, Colorado soma 65 pontos e já está garantido na Libertadores do ano que vem. Do outro lado, o atual campeão da Libertadores lidera a competição com 73 pontos e pode cravar o título já nessa rodada, caso o Palmeiras tropece diante do Cruzeiro. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h47. O mercado físico do boi gordo se deparou com queda generalizada nos preços nesta terça-feira. Segundo informações da consultoria Safras e Mercado, as indústrias frigoríficas cumpriram a expectativa e retomaram a compra de gado com patamares de preços bem mais baixos na comparação com semanas anteriores. Vamos então aos valores da arroba no mercado no fechamento desta terça-feira. Em São Paulo, algumas indústrias já passam a pressionar o mercado local com negociações acontecendo entre R$340 e R$355 a arroba. Minas Gerais, os preços ainda estão acomodados com as indústrias locais ausentes na compra de gado. Em Goiás, forte queda dos preços no decorrer da terça-feira. As indústrias que atuam no estado posicionaram seus
Seus preços entre 320 e 325 @ prazo. No Mato Grosso do Sul foram relatadas tentativas de compra em patamares mais baixos de preços em boa parte do estado. Já no Mato Grosso, os preços cederam nas principais praças pecuárias, mas com poucos negócios efetivados até o momento. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. As grandes cidades brasileiras, em geral, não sabem o que se passa no grande Brasil, no Brasil maior do interior, né? Daquele Brasil que surgiu depois de Brasília, que antes era um ermo, e depois de Brasília, o Brasil foi sendo conquistado pelos brasileiros. Eu queria falar de Jacareacanga. O pessoal me conta de lá o que tem acontecido. Jacareacanga, vocês devem, ao estudar a história contemporânea brasileira, sabem que houve uma rebelião da Força Aérea em Jacareacanga para impedir a posse de Juscelino Kubitschek. Só que não impediu, houve bombardeio e Juscelino anistiou a todos, né? A paz política. Mas hoje, lá em Jacareacanga, ainda existe incursões aéreas de helicóptero das autoridades federais procurando garimpo no território indígena, a terra Munduruku. E sabem, em cada 100 garimpos, 40 são de indígenas. A Reuters esteve lá, eu estou citando a Reuters, porque foi lá ver, atacaram um garimpo, as autoridades, os indígenas, os brasileiros de etnia Munduruku ouviram um barulho do helicóptero e fugiram. O helicóptero pousou, ainda tinha panela quente sobre o fogão a gás, aí destruíram as bombas, os geradores, os motores, os filtros, né? Eles estavam tirando ouro de lá e vendendo ouro, e ganhando dinheiro com ouro. Tem gente que, no ano passado, a Reuters cita 50 gramas de ouro numa pepita descoberta por um munduruku. Dá até o nome dele. Aí eu me pergunto, né? E aí, faz o quê? Não são só garimpeiros, a matéria fala em brancos, né, mano? São garimpeiros de todas as cores, né? Para dizer que são garimpeiros integrados e o munduruku não é integrado, por quê? Por que não é integrado à sociedade brasileira? E tem pobreza lá, diz que caminhonetes, isso, mas caminhonete é 5%, a caminhonete passa, chama atenção, uma picape, mas não é essa riqueza, a pobreza está lá também. De gente que precisa de energia elétrica, que precisa das coisas da civilização, ou da modernidade, do progresso. Eles querem ter celular, querem ter parabólica, querem ter Starlink, querem poder comprar picape e querem saber como é. E o ouro que está aqui? A Constituição brasileira diz que o subsolo é do Brasil. Aí saltamos para a mina de Pitinga, que aí também gente de lá me conta o que tem essa mina, né? É um monte de terra rara, de metais preciosíssimos, minerais preciosíssimos, né? Agora, tem nióbio, tem urânio, tem estanho e tem tântalo. Essa pessoa me disse que o que a China quer mesmo é o tântalo. E o tântalo, no mundo digital, eletrônico, é muito valioso. E dizem que em variedade da tabela periódica de minerais, a mina de Pitinga, que os chineses compraram, é uma das melhores do mundo, uma das melhores do planeta. Terras raras. Aí eu vejo uma exposição da indústria básica de defesa do Brasil, a necessidade de a gente explorar energia nuclear, não apenas para submarinos nucleares, como para fins científicos, médicos. E aí a gente tem que criar cérebros, porque assim como os americanos levaram junto com von Braun mais de 1.000 cientistas alemães para trabalhar para os Estados Unidos, nenhum deles virou prisioneiro de guerra, né? Von Braun chegou de braço quebrado lá. O Brasil perde cérebros assim. Aqueles que despontam aqui, os destaques, não encontram mercado, não encontram caminhos, não encontram apoio, não encontram um bom laboratório de pesquisa e vão para os Estados Unidos. O que eu vi hoje é que existe isso aqui no Brasil. Nessa indústria, por exemplo, essa base industrial de defesa, existe. Só que a gente não tem uma cultura para estimular os cérebros. A gente pensa muito pequeno. Subdesenvolvimento é muito pesado e pega na cabeça. De Brasília, Alexandre Garcia.
Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. 6h54. Agora, primeiro intervalo do Jornal Verde Vale desta quarta-feira. No próximo bloco, Rio de Janeiro e Niterói formalizam intenção de sediar o Pan-Americano de 2031. MP investiga supostas fraudes em licitações na Câmara Municipal de Valparaíso de Goiás. Não saia daí, a gente volta já trazendo os detalhes destas e outras notícias logo após o intervalo comercial. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h02, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa quarta-feira. O senador Eduardo Braga, relator do projeto de lei complementar número 68/24, espera entregar o relatório da proposta que regulamenta a reforma tributária ainda nessa quarta-feira. O parlamentar se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta terça-feira para discutir os últimos ajustes no parecer. O PLP institui a contribuição sobre bens e serviços e o imposto sobre bens e serviços, tributos que compõem o imposto sobre o valor adicionado dual. A expectativa é de que logo mais o relatório seja apresentado. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado analise o tema. O relatório de Eduardo Braga é construído após uma série de audiências públicas para debater a proposta com diferentes setores da economia, da federação e da equipe econômica. E a Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira um projeto de lei que garante prioridade às mulheres resgatadas em situação de trabalho escravo ou análoga à escravidão na inclusão do Bolsa Família. A proposta segue agora para o Senado Federal. O projeto é de autoria do deputado Raymond e contou com a relatoria da deputada Benedita da Silva. A proposta inicialmente incluía as vítimas de forma automática do benefício de prestação continuada, mas foi alterada no substitutivo de Benedita. Benedita da Silva explicou que no caso do BPC seria necessário a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição para a inclusão das vítimas no programa e, por isso, indicou a necessidade de incluir as mulheres resgatadas como prioridade no Bolsa Família. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h04. O ex-secretário de Saúde de Goiânia, Wilson Polara, deixou a UTI do Hospital Rui Azeredo e foi transferido para a enfermaria nessa terça-feira. A informação foi confirmada pela defesa dele, mas não foram dados mais detalhes. Polara passou mal na tarde do último domingo com suspeita de infarto agudo no miocárdio e precisou ser transferido da casa do albergado onde estava preso para uma unidade de saúde na capital. A defesa do ex-secretário tinha impetrado um habeas corpus na data, mas teve o pedido negado pela Justiça na segunda-feira. A própria defesa confirmou a negativa. E o Ministério Público Goiano investiga supostas fraudes em licitações na Câmara Municipal de Valparaíso de Goiás. A terceira promotoria de justiça do município deflagrou na manhã de ontem a operação Má Influência para apurar a suspeita. Na ocasião, houve o cumprimento de 7 mandados de busca e apreensão em residências, empresas e também na sede da Câmara de Valparaíso. Como resultado, os agentes apreenderam R$ 10.800 em espécie, além de pedras preciosas sem comprovação de licitude. A ação teve a participação de 8 promotores de justiça com o apoio de policiais militares. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Valparaíso de Goiás e as investigações continuam seguindo em sigilo. Mais de 2.300.000 pessoas em Goiás têm dívidas no Serasa. Saiba como negociar nessa matéria de Ana Cleuma. No último mês, 5 milhões de dívidas foram negociadas em todo o país, segundo o Serasa. Isso equivale a 18 bilhões de reais de descontos nessas dívidas. A edição de 2024 também foi recorde em número de empresas parceiras, com mais de 1.000 credores participantes. Muitos brasileiros aproveitam a reta final do ano para planejar as contas do ano seguinte e começar 2025 com o nome limpo. A especialista em educação financeira do Serasa, Aline Vieira, deu algumas dicas na hora de negociar a dívida e limpar o nome. Uma delas é verificar se vai ter o dinheiro para pagar, inclusive a dívida negociada, porque precisa cumprir com esse compromisso que assume. Segundo a Aline, é importante começar pelas contas que estão fazendo com que o nome fique negativado. Então, a minha dica é colocar em um papel, uma planilha, quanto que você tem disponível para poder renegociar esse valor, né, para pagar outras contas que também a gente tem mensalmente, traçar os objetivos para o dinheiro,
Então, quanto que eu tenho que separar para cada meta, quantas despesas que eu tenho mensais, que são gastos fixos que eu tenho aí. E priorizar com as dívidas que a gente vai eliminar. Então, primeiro de tudo, as dívidas que estão negativando, né, que estão tornando o consumidor inadimplente, elas precisam ser priorizadas na hora de eliminar essa dívida. Depois de fazer a negociação, a especialista indica que é importante manter o controle dos gastos. Outra dica é aproveitar as oportunidades que oferecem descontos para o pagamento dos débitos. Muitos brasileiros procuraram o Feirão Serasa Limpa Nome. O mutirão foi estendido até o dia 20 de dezembro. É possível participar de forma presencial nas tendas das agências dos Correios ou online pelo aplicativo do Serasa. Em Goiás, 2.300.000 pessoas têm dívidas junto ao Serasa. Ana Clelma, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h08. O Rio de Janeiro e a cidade de Niterói oficializaram candidatura conjunta para sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031. As cidades do estado fluminense entregaram a carta ao Comitê Olímpico Brasileiro nesta terça-feira para formalizar a intenção de receber o evento esportivo. A cidade de São Paulo já havia demonstrado interesse em sediar o evento e entregou carta de intenção durante a realização das Olimpíadas de Paris 2024. O COB tem até o dia 31 de janeiro do ano que vem para anunciar uma candidatura brasileira e decidir entre a capital paulista e Fluminense. Entre as autoridades presentes, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, citou a infraestrutura das cidades para colocar o Rio de Janeiro e Niterói como as principais postulantes a receber os Jogos Pan-Americanos. A cerimônia de anúncio foi sediada no Parque Aquático Maria Lenk e também contou com a presença de atletas olímpicos. E o Corinthians mantém a sua brilhante arrancada no Brasileirão e nesta terça-feira atropelou o Bahia com a vitória por 3-0 em confronto direto por uma vaga na Libertadores do ano que vem. A partida válida pela 37ª rodada aconteceu na Neoquímica Arena em São Paulo e teve como destaques as grandes atuações de Memphis Depay e Yuri Alberto. O resultado coloca a equipe sob o comando de Ramon Dias com 53 pontos em 7º lugar. Já o tricolor de aço do contestado Rogério Ceni é o 8º e soma 50 pontos, mas pode perder a posição para o Cruzeiro, que joga hoje. Agora o Timão volta a campo pela última rodada do Brasileirão para enfrentar o Grêmio no domingo, na arena do time gaúcho. Enquanto isso, o tricolor de aço encara o lanterna e já rebaixado Atlético Goianiense. Ambos os jogos estão marcados para a mesma data e horário, às 16 horas de Brasília. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E a terça-feira chegou ao seu final com os preços futuros do milho contabilizando movimentações levemente negativas na Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuaram na faixa entre R$ 72,30 e R$ 68,20, voltando a recuar após 2 pregões consecutivos de altas. De acordo com a análise da Agrinvest, em um dia de dólar mais estável, os contratos mais curtos do milho acabaram sofrendo ligeira pressão na Bolsa Brasileira, já que as últimas valorizações registradas estão bastante ligadas à valorização do dólar ante ao real. O milho brasileiro na Bolsa Brasileira já está em ritmo de fim de ano. Ontem estava um pouco acima dos R$ 72,00 com o dólar maior. Hoje, com o dólar um pouco mais fraco e Chicago um pouco mais fraco também, ele segue a mesma lógica, foi o que explicou o consultor de mercado Vlamir Brandalize. No mercado físico brasileiro, o preço da saca de milho ainda teve mais altas do que baixas neste segundo dia da semana. Segundo o levantamento realizado pela equipe do Notícias Agrícolas, foi identificado de desvalorização apenas em Castro, no Paraná, e Rio do Sul, Santa Catarina. Já as valorizações apareceram em Tangará da Serra, Campo Novo do Perecis e Sorriso, no Mato Grosso, Jataí, Rio Verde, aqui em Goiás. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h11. Superando obstáculos impostos pelas tarifas de mercados ocidentais, a China expandiu a sua participação e em outubro desse ano respondeu por 76% do mercado global de veículos elétricos, segundo dados divulgados nesta terça-feira. Entre janeiro e outubro, a Associação Chinesa de Automóveis de Passageiros informou que as vendas de carros elétricos chegaram a 14 milhões e 100 mil unidades, com 60%
89% dessas vendas ocorrendo no mercado doméstico chinês. Os números indicam uma trajetória crescente, considerando que no ano passado, cerca de 60% dos novos registros de carros elétricos ocorreram dentro da China, de acordo com a Agência Internacional de Energia. Embora a China ainda domine o mercado global com a maior parte das vendas concentradas no país, na União Europeia e nos Estados Unidos, as barreiras aos produtos e serviços chineses em muito também aumentou, seja com o argumento de proteger empresas e empregos locais, ou seja, por razões estratégicas. Nesse ano, o governo do presidente americano Joe Biden, por exemplo, aumentou a taxa sobre os carros elétricos chineses, que passou de 25% para 100%. E a União Europeia também impôs uma tarifa adicional de até 35%. 7:12. Nova isenção proposta pelo governo gera impacto de 20 bilhões de reais aos municípios. É o que estima a CNM. Vamos saber dos detalhes dessas contas com Marquesan Araújo. A proposta de ampliar a faixa de isenção do imposto de renda retido na fonte até R$5.000 trouxe preocupação às prefeituras brasileiras, de acordo com a Confederação Nacional de Municípios, a CNM. A entidade estima uma perda anual de 9 bilhões de reais com essa decisão, já que afetará os isentos, assim como os servidores que ganham acima do valor mínimo com alíquotas menores. A CNM lembra ainda que o impacto do imposto de renda nos municípios acontece por duas vias: pela arrecadação direta do imposto dos servidores e pela porcentagem referente ao Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Nesse último caso, o impacto ainda é incerto, pois ainda não se sabe qual o volume de recursos de imposto de renda será arrecadado pelos estratos de renda mais elevados. Mas apenas a isenção para quem ganha até R$5.000 já forneceria uma redução de FPM de 11,6 bilhões de reais, somando no agregado cerca de 20 bilhões de reais de perda. Diante disso, a entidade considera que, abre aspas, a medida mostra falta de seriedade e que boa parte dos impostos dessa proposta será sentida pelos entes locais. Fecha aspas. Além disso, a CNM entende que outras medidas anunciadas também geram impacto para as prefeituras, sobretudo as que envolvem o benefício de prestação continuada, o BPC, e o Bolsa Família. Para esses dois benefícios, foi anunciado mais rigor nas regras de acesso, assim como o aumento de obrigatoriedades. De acordo com a CNM, para os municípios, essas determinações representam imposição de obrigação sem indicação de suplementação dos recursos, já que os municípios contam com somente R$4 por cadastro do Bolsa Família e precisam bancar com os custos de pessoal para executar essa atividade. Outra crítica apresentada pela CNM diz respeito às mudanças referentes às emendas parlamentares, já que o pacote restringe emendas nas despesas discricionárias do Poder Executivo e também veda crescimento real das emendas não impositivas, entre outros pontos. Na avaliação da entidade, na prática, isso significa menores recursos e maior burocratização para a liberação dos repasses por parte dos municípios. Reportagem Marquesan Araújo. 7:15. Último intervalo do Jornal Verde Vale desta quarta-feira. No próximo bloco você vai conferir. Regulamentação de bioinsumos é aprovada no Senado e vai agora à sanção presidencial. Governo envia PEC de corte de gastos ao Congresso e tem calendário apertado para aprovação. E também, claro, espaço para as nossas notícias locais, inclusive com a sua participação no quadro A Voz do Cidadão. Não saia daí. A gente volta já trazendo tudo para você em detalhes. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7:25, já de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta quarta-feira, 4 de dezembro. Olha, na segunda-feira à noite, o governo entregou ao Congresso Nacional o pacote com medidas de corte de gastos e agora quer urgência na votação. Logo cedo, o secretário executivo da Fazenda, Dário Durigan, se reuniu com lideranças governistas no Congresso, mas o pano de fundo dessa negociação são as emendas parlamentares. Segundo interlocutores do governo, existe uma insatisfação entre deputados e senadores porque as regras para o executivo liberar emendas estão mais rigorosas por decisão do Supremo Tribunal Federal. E para que o mal-estar não contamine a discussão no pacote fiscal, o Planalto pediu ao Ministério da Fazenda a liberação do pagamento de emendas já empenhadas. O secretário do Tesouro ressaltou a importância do debate no Congresso. E um bolão feito em uma casa lotérica no município de Araras, São Paulo, levou R$74.745.172 na Mega Sena.
Os números do concurso 2803 sorteados na noite desta terça-feira foram 01, 20, 32, 43, 57 e 59. O prêmio será dividido em 3 cotas do bolão. A Quina teve 40 apostadores que vão receber o prêmio individual de R$ 100.231. A quadra teve 4.013 ganhadores e pagará a cada um deles R$ 1.427. O próximo sorteio da Mega Sena acontece nesta quinta-feira com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões. Saneamento básico. 1 em cada 3 municípios brasileiros ainda usa lixões. A matéria você confere com Renata Lu. Dados da Pesquisa de Informações Básicas Municipais MUNIC 2023, suplemento de saneamento, divulgados na última quinta-feira, 28 de novembro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, apontam que 1 em cada 3 municípios brasileiros, ou seja, 31,9% deles, ainda usam lixões para despejo de resíduos sólidos, que é considerada a pior maneira de destinação final do resíduo. Além disso, em 28,6%, a disposição final era feita em aterros sanitários e em 18,7% eram utilizados aterros controlados, conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Os municípios com população superior a 50.001 habitantes deveriam dar fim aos lixões até agosto de 2023. Porém, 21,5% desses municípios ainda contavam com esse tipo de destinação para os resíduos sólidos. Nos lixões, os resíduos sólidos são descartados diretamente no solo, sem tratamento ou controle ambiental. No ranking regional, os lixões ainda eram utilizados em 73,8% dos municípios da região norte e em 52,9% do centro-oeste. Já na região nordeste, em 51,6% e sudeste, em 12,6%. A região sul registrou o menor percentual, sendo que os lixões eram utilizados em 5,7% dos municípios. Com relação à proporção de municípios com plano municipal de saneamento básico, a pesquisa aponta que o Paraná fica em primeiro lugar no que diz respeito à existência de plano como instrumento específico, com 76,3%, seguido de São Paulo, sendo 75%. Segundo o levantamento, 71,4% dos municípios brasileiros, o que corresponde a 3.975 cidades, possuem um plano, que é exigido pelo Marco Legal do Saneamento Básico. A proporção de municípios com a política cresceu de 38,2% em 2017 para 55,9% em 2023, o que corresponde a 3.112 municípios, os quais afirmaram contar com a política municipal de saneamento básico. De acordo com os dados, a coleta seletiva estava em 3.364 municípios brasileiros, o que corresponde a 60,5% das cidades. Reportagem Bianca Mingotti. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h29. E a partir do meio-dia desta última terça-feira estão abertas as inscrições para o processo da Casa Civil de Goiás, que visa selecionar candidatos para assessor jurídico pleno, cujo salário é de R$ 6.186. O edital prevê 3 vagas para o cargo e as inscrições podem ser feitas até o dia 18 de dezembro. O processo seletivo será composto por análise curricular dos candidatos e entrevista. Para se candidatar, os interessados devem comprovar a conclusão da graduação em Direito e experiência mínima de 2 anos como assessor jurídico pleno. Entre as atribuições do cargo estão auxiliar na produção de atos normativos e administrativos do Estado e na análise de documentos, contratos, acordos e processos. As inscrições poderão ser feitas pelo portal de seleção do Governo de Goiás. A taxa de inscrição para concorrer a uma das 3 vagas é de R$ 50. O resultado final do processo seletivo está previsto para fevereiro de 2025. 7h30 e dona de clínica de estética é presa em Goiânia após paciente morrer ao fazer procedimentos. Vamos saber dos detalhes deste caso com a Laila Alves. A dona de uma clínica de estética de Goiânia foi presa depois que uma paciente morreu ao fazer um procedimento estético no rosto. De acordo com a delegada Débora Mello, no sábado a vítima foi até a clínica para fazer uma avaliação, mas acabou fazendo o procedimento. O produto foi aplicado abaixo dos olhos. Ela começou a passar mal no local. A paciente chegou na clínica para realizar o procedimento por volta das 9 horas da manhã. Ficou cerca de 1 hora e meia, fazendo uma anamnese, que é aquele exame inicial. Tratando de orçamento, de valores de procedimentos, e ao que consta, até o momento, por volta das 11 horas, ela começou a, de fato,
ser submetida à aplicação do produto, né? Que até então nós acreditamos que é a hialuronidase de uma origem manipulada. Assim que houve a aplicação da hialuronidase, praticamente de imediato a paciente apresentou uma reação alérgica grave, que se chama um choque anafilático. E esse choque anafilático evoluiu para uma parada cardiorrespiratória ainda na clínica. Segundo a delegada Débora Mello, pessoas que estavam no local fizeram os primeiros atendimentos à vítima, mas ela não resistiu. Em tese, as pessoas que estavam ali na clínica, inclusive a presa, tentaram prestar esse primeiro atendimento, tentaram fazer a reanimação, passou por uma traqueostomia e chamaram a SAMU. E quando a SAMU chegou, tentou reanimar, conduziu para o Hugo. E no Hugo, o quadro evoluiu em pouco mais de um dia para a morte cerebral. Então, em suma, o que nós temos? Ela teve uma reação alérgica muito grave ao produto que foi aplicado em seu rosto. Também foi identificado que a suspeita se apresentava como biomédica e enfermeira, o que vai ser apurado pela Polícia Civil, e que ela fazia os procedimentos e ministrava cursos. Durante as investigações, na clínica, foram encontradas diversas irregularidades pela perícia e pela vigilância sanitária. A dona do estabelecimento foi presa em flagrante, suspeita de vender serviço ou mercadoria impróprios para o consumo, executar serviço de alta periculosidade sem autorização legal e por exercício ilegal da medicina. A defesa dela ainda não foi localizada. Laila Alves, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h33. Felipe Luiz encerrou a preparação para o duelo com o Criciúma na manhã desta terça-feira. O treinador foi informado de novos 3 desfalques, mas também será reforçado pelos retornos de Eric Pulgar, que cumpriu suspensão na vitória por 3-2 sobre o Internacional de Porto Alegre, e Luiz Araújo, que se recuperou de uma lesão no joelho direito. Pendurado, Gabigol ficou fora da lista para não correr o risco de um terceiro cartão amarelo tire da partida contra o Vitória no fim de semana. Pedro, Everton, Cebolinha, Vinha, Arrascaeta, todos fora da temporada, completam a linha de desfalques. Terceiro colocado do Brasileirão com 66 pontos, 7 atrás do líder Botafogo, Flamengo volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Criciúma às 20 horas de Brasília, no Heriberto Rios, penúltima rodada do campeonato. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h33. E o Senado Federal aprovou nesta terça-feira o marco legal, o projeto 658/21, para a produção, o uso e a comercialização dos bioinsumos na agropecuária. O texto, de autoria do deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, havia passado pela Câmara dos Deputados na semana passada e agora vai para a sanção do presidente Lula. O senador Jacques Wagner, relator da matéria e que havia apresentado projeto semelhante, defendeu a aprovação no plenário. Ele afirmou que a legislação vai garantir ao Brasil importante avanço para produtores agrícolas. Ele salienta que esses produtos são substâncias biológicas como micro-organismos, biofertilizantes, agentes de controle biológico e extratos vegetais que se tornam alternativas mais sustentáveis ambientalmente aos insumos químicos tradicionais da agricultura, como pesticidas e fertilizantes. Outra vantagem, conforme esclareceu o senador, é que os bioinsumos contribuem para a preservação da biodiversidade e a regeneração da saúde do solo. Ele apontou que a tecnologia dos bioinsumos brasileira é reconhecida no exterior. Jornal Verde Vale. Bombeiros. 7h35. A gente traz para você as informações locais que viraram notícia aqui em Mineiros. Nessas últimas 24 horas, o Corpo de Bombeiros registrou alguns atendimentos, porém nenhum destaque, nenhum atendimento de maior gravidade foi realizado aqui em Mineiros nessas últimas 24 horas.